Lucas 24. Amém. Amém. Agora vamos no versículo, todo mundo achou? 24? Vamos no versículo 13. Vamos ler alguns versículos, bastante até o 35. Vamos lá. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Amém? Para que não o conhecessem. Versículo 17. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E eis que esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para quem crê em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram a Jerusalém, e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes aconteceu no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Muito forte, né? Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor, ávidos por receber o alimento que vem de Ti, dos céus. Senhor, eu não confio nas minhas capacidades, Senhor, não acredito que de mim possa produzir alguma coisa boa, se o Senhor não estiver na minha vida. Portanto, Senhor, que o nervosismo passe e que a Tua palavra flua e que os corações absorvam, para que todos nós venhamos ser alimentados nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode assentar. Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem, eu acho muito forte na palavra de Deus. Muito rica. Já escutei várias pregações falando sobre essa passagem.
porque ela fala do momento mais importante da história da humanidade. O momento em que Cristo ressuscitou. A partir daquele momento, as gerações iam ser modificadas, as coisas iam acontecer, ia fluir muitas coisas. E esse momento é muito importante, mas foi muito forte para o povo daquela época. Por quê? Porque eles não foi qualquer pessoa que morreu. Num momento muito caótico da religião na época e de Roma sobre o povo, todos estavam esperando o Cristo, e apareceu um homem que tinha todos os sinais de Cristo. Nem mesmo a morte cruzando por ele podia ficar. Ele ressuscitava, ele curava, ele fazia prodígios e coisas que nenhum homem antes disso aconteceu. Então todos acompanhavam quase que de boca a boca o que Jesus fazia. Cegos de nascença e tudo isso. E quando via a tempestade, com o som da sua voz, tudo cessava. Então olha como a esperança do povo tinha se renovado, e tudo aquilo estava muito forte no coração daqueles homens. Só que no momento que ele foi capturado, o herói daqueles que não entendiam o evangelho, o herói estava sendo destruído naquele momento. A esperança estava sendo destruída naquele momento. E aquele homem que todo mundo imaginava que a qualquer momento poderia levantar a mão e parar com tudo, ele não levantou a mão e ele foi crucificado. Então todo o povo viu aquele homem que tinha palavras de vida eterna, sangrando naquela cruz e indo para a destruição aos olhos de quem olhava. Aquilo era muito forte. Aqueles discípulos, qual é o pano de fundo dessa pregação? Aqueles discípulos estavam lá, junto com os 12 discípulos. Esses discípulos estavam lá. Eles ouviram tudo acontecer, eles viram tudo acontecer. Eles viram Jesus sendo crucificado. Eles viram a notícia de que Jesus não estava mais no sepulcro. Ele viu testemunhos, ele viu tudo aquilo. Mas eles não creram. Então eles pegaram um caminho de volta. Numa outra tradução, fala que esses 60 estágios é mais ou menos 11 quilômetros. Um caminho arenoso, um caminho de pedra, um caminho difícil de caminhar, mas um caminho que representa muito mais do que um simples caminho longo. Representa um caminho de tristeza, um caminho de desolação. Porque atrás dele, enquanto eles caminhavam, atrás dele estava deixando Jerusalém, estava deixando o lugar onde Deus estava se manifestando, o lugar onde Jesus estava curando, o lugar onde havia verdadeiramente libertação. E eles estavam a cada passo ficando mais distantes e mais tristes. Então, quando contextualizando para a gente, o que é o caminho de Emaús na vida daquela pessoa que segue a Deus? O que é o caminho de Emaús na nossa vida? O que significa o caminho de Emaús na minha vida e na sua vida, de quem serve ao Senhor de todo o coração? O caminho de Emaús significa aqueles momentos em que a palavra não tem peso. O caminho de Emaús significa um momento em que o louvor não toca mais em você. O caminho de Emaús significa aquele momento em que um testemunho e um mover não move mais você, não toca mais você. Então você caminha o seu caminho com uma lembrança de um Cristo vivo, com a lembrança de um Cristo poderoso, mas que está morto na sua vida. O caminho de Emaús é muito forte na vida daquelas pessoas que segue, mas todo mundo passa por esse caminho. Todo mundo caminha nesse caminho um dia. Todo mundo já experimentou um caminho de desesperança, em que você acreditava que tudo ia acontecer, mas tudo aconteceu errado. Então, eu quero
pontilhar cada versículo para a gente estudar um pouquinho. Eu gostaria de lembrar tudo de cabeça, mas eu não consigo. Então eu vou muito pelo estilo de pregação da minha esposa, que é a pregação expositiva, né? Que ela vai de versículo a versículo. E eu acho muito tremendo, porque a gente entende melhor a palavra. Amém? Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse comigo. Vamos lá. No versículo 13, foi exatamente o que eu falei. Mostra a direção. Eles iam para uma outra aldeia chamada Emaús. Então isso a gente trazendo para a nossa vida, a gente tem que ver em que caminho que nós estamos seguindo. Qual é a direção que nós estamos seguindo. Porque aqui só existia dois pontos. O ponto onde ele estava indo e o ponto onde ele deixou. Então a gente tem que ver no nosso caminho como nós estamos andando. Como está a nossa vida espiritual, como está a nossa vida com Deus. Eles estavam num momento de tristeza. Amém? Vamos lá, no versículo 14. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. No momento que a fé começa a abandonar a gente começa a questionar. No momento que a fé, ela começa a abandonar, ou seja, você não tem mais a esperança de ver alguma situação resolvida, você começa a questionar. Questionar o quê? Questionar a tua vida e tudo que havia acontecido. Muitas vezes você não é que você não tem a palavra em você. Você está cheio da palavra de Deus e você fala, olha, o Cristo fez isso, o Cristo fez aquilo. Você tem base para falar e às vezes tenta encontrar na Bíblia um versículo, algo que venha concordar com a sua situação. Amém? Vamos continuar? Versículo 15. E aconteceu que iam falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Esse versículo eu acho muito, muito legal, porque mesmo você não sentindo, mesmo você triste, mesmo você acabado, Jesus sempre se aproxima de você. Mesmo você sem nenhum ponto de apoio, você triste, Jesus sempre tem uma palavra para você. Ele sempre chega no seu caminho. Amém? Vamos lá. No versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Amém? Sabe o que eu penso? Que muitas vezes aqui mostra que eles não reconheceram, mas trazendo para a gente, muitas vezes a gente deixa de sentir Deus. A gente deixa de sentir Deus, mas a gente não perde os outros sentidos. A gente continua enxergando o irmão sendo abençoado, continua enxergando gente dando testemunho, tá tudo preto para você, mas você vê, olha, Deus me curou, Deus sarou, Deus fez isso, Deus fez aquilo, e você olha para você e fala, meu Deus, eu não consigo te ver, eu não consigo te enxergar, eu não estou te enxergando. E esse momento, Jesus estava ali. Se eles eram discípulos, eles conheciam Jesus. A palavra fala discípulos, não fala dois homens caminhavam tristes. Eles eram discípulos, eles estavam entre os 12, eles conheciam Cristo, mas eles não reconheceram Cristo, porque muitas vezes a nossa tristeza nos faz cegos para as coisas de Deus, cegos para as coisas que Deus está fazendo. Amém? Vamos lá. Versículo 17. E ele lhe disse, que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Quando ministrei essa palavra a primeira vez, eu fiquei assim, muito feliz com que Deus
revelou ao meu coração. E por que eu fiquei feliz? Porque ele me revelou uma coisa entre linhas. Como é que você pode interpretar para mim Jesus perguntando para uma pessoa o que eles estavam falando e por que eles estavam tristes? Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que todas as vezes que Deus te faz uma pergunta, na verdade, Ele não quer saber a resposta, porque Ele já sabe a resposta. Toda vez que Ele faz uma pergunta para você, é para que você escute como você está por dentro, para você mesmo se avaliar como está a sua vida, como está a sua forma de falar, como você interpreta, porque Ele mesmo já sabe. Então Ele falou assim: que palavras são essas que trocais entre vós, e por que vocês estão tristes? Aí você olha assim: não, isso aí foi uma coincidência. Agora vamos na Bíblia. Adão, depois que pecou, ele estava lá, e Deus chega para ele e fala assim: Adão, aonde você está? Será que Deus não conseguia enxergar Adão? Será que Deus não conseguia entender onde ele estava? Aí você fala: não, mas isso aí é uma outra coincidência. Então vamos de novo na Bíblia. Quando Elias fugiu lá da Jezabel e foi lá para a caverna, aí Deus chega para ele. Deixa eu ver, eu anotei porque às vezes eu esqueço eu não tem jeito, eu não consigo ler nada. Parece que as palavras ficam andando. Jesus, qual o versículo que eu estou? 17. Meu Deus. Ah, tá aqui, consegui. Parece que as palavras começam a andar. É engraçado. Vamos lá. Elias, o que fazes aqui? Será que Deus não sabia o que Elias estava fazendo ali? Então aí eu começo a entender que quando Deus ele pergunta algo para nós, ele já sabe a resposta, mas ele quer que você entenda o que você está pensando sobre aquilo, né? Aí ele chega para um cego e pergunta: o que queres que eu te faça? Pode ser muita coisa. De repente o cego já estava acostumado a ser cego. Era de nascença, não é Bartimeu, não era de nascença? Já estava acostumado. Não, Senhor, eu quero isso, eu quero ser rei, eu quero... Pode ter muita coisa dentro do coração da pessoa. Mas ele perguntou: o que queres que eu te faça? E a gente pode trazer isso para a gente. Quantas vezes Deus te perguntou alguma coisa durante o culto? Quantas vezes Deus sondou o seu coração durante o culto, através das músicas, através das pregações? Quantas vezes Deus perguntou algo para você? Você queria a resposta, mas Deus já estava te dando a resposta através das suas próprias palavras. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 18. E respondendo cujo nome é Cleópatra, disse: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que têm acontecido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? Ele volta: peraí, ainda você não entendeu, eu te fiz uma pergunta e você me faz outra. Quais? Aí ele respondeu, continuou, né? Aí Jesus continuou a tirar deles o motivo da tristeza. Aí está assim: e eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Amém? Deixa eu ver o que eu escrevi. Amém. Aí, quando você olha para esse versículo, você pode ver um estágio às vezes da tristeza que bate da pessoa que está passando pelo caminho de Emaús. Existe motivo para a tristeza, sabe? A gente passa por esse caminho, mas tem motivo. Aqueles homens falaram assim: peraí, aconteceu, o meu herói morreu, o meu Deus morreu, o meu libertador morreu. Você não sabe o que está acontecendo?
é só estrangeiro aqui. O meu herói morreu, eu estou voltando para minha casa, destruído. Nós estamos voltando para casa, destruídos, tentando entender no caminho o que aconteceu, porque eles faziam pergunta entre si: meu Deus, o que aconteceu? Aquele homem não falou: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Aquele homem não falou: ninguém pode tirar a minha vida. Será que ele perdeu as forças? Será que não foi possível ele se livrar daquilo? Então existe um motivo, muitas vezes, quando a gente fica triste. Deus pergunta, mas não é para te acusar, é para te entender, é para te ver por dentro. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Aí eu vejo, depois que a gente explica a nossa tristeza para Deus, aí eu vejo nós sempre tirando de nós qualquer responsabilidade, dizendo: foram eles que mataram o meu Jesus. Foram eles que destruíram a minha vida. A gente começa a entender que muitas vezes nós paramos de caminhar porque botamos culpa no nosso irmão, porque botamos culpa nas pessoas que um dia feriram. O que aqueles homens falaram para Jesus? Sabe por que eu estou assim? Porque alguém me feriu, porque alguém matou o meu herói. Foram eles, os principais, os sacerdotes, que mataram o meu Jesus. E muitas vezes a gente para pensar e ver quantas pessoas pararam de caminhar com Deus, porque mataram Jesus daquela pessoa nele, porque o irmão machucou de uma tal forma que a pessoa não conseguiu mais caminhar. A pessoa falou: olha, destruíram, mataram. Tem pessoas que eu conheço e falam: olha, eu estava firme na igreja, cantava, fazia isso, fazia aquilo, mas aconteceu, o homem veio e me perseguiu e eu não consegui mais me levantar, eu não tenho mais energia não quero mais saber disso. Quantas pessoas você conhece que foram destruídas pelo próprio homem? Foram eles que destruíram o meu Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ver como a gente está caminhando o nosso caminho. Amém? Jesus, Deus está falando, irmão. Aleluia. Versículo 21. E nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Meu irmão, a gente vê nesse versículo claramente um outro estágio da nossa vida. Quando as expectativas morrem, quando você vê que não dá mais para fazer mais nada, quando você vê que todo mundo está feliz ao teu lado e você não está. Nós esperávamos que fosse Ele que ia remir Israel. A esperança deles estava morta. A esperança deles estava no chão. Com tudo isso, é hoje o terceiro dia. Quem conta, meu irmão? Quem conta? Ele está sentindo. Quem conta é uma pessoa que dá valor, que dá sentido. Porque ele podia falar assim: foi outro dia que mataram. Não, hoje hoje é o terceiro dia que mataram ele. Um dia, a gente pode pensar: olha, eu me envolvi com a obra, eu me doei para a obra, e eu fui machucado. Faz 3 dias, faz uma semana, faz 2 anos que eu não jejuo mais, que eu não prego mais, que eu não oro mais. Aqueles homens falaram: faz 3 dias que a minha esperança morreu.
Aí a gente tem que ver quanto tempo tem que a nossa esperança morreu. Quanto tempo tem que o nosso Jesus, aquele Jesus poderoso que você conheceu quando você entrou na igreja, quanto tempo tem que ele morreu no seu caminho? Quanto tempo tem que ele não faz mais nada? Aqueles homens estão voltando para casa com Jesus que não faz mais nada, com Jesus que não cura mais, com Jesus que não toca mais. Há quanto tempo isso aconteceu? Há quanto tempo isso foi gerado, foi tocado em você e você não se envolve mais? Eu fico pensando que a palavra de Deus, ela não é, ela vem até nós, não é para nos entristecer. Muitas vezes, para a gente poder receber uma cura de um médico, é necessário fazer os exames, para saber em que estágio que você está, para botar o remédio certo em você. Então, muitas vezes, para que Deus ele consiga entrar novamente no setor da sua vida, ele precisa destrancar algumas portas. Ele precisa entrar dentro de você. Ele estava tendo um diálogo com 2 discípulos que estavam tristes, perguntando, mesmo ele sabendo tudo, ele podia dar a resposta todinha para ele na hora, mas ele estava perguntando, ele estava sondando o coração daqueles homens. E isso ele faz conosco também, amém? Eu estou em qual versículo? Me ajuda. Até é bom que eu sei que vocês estão acompanhando. Tá assim, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, 23, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que tinham visto uma visão de anjo, que diziam que ele vive. Aí aquela fase que você vê, testemunho não mexe mais com você. Você está voltando para o seu caminho, você está escutando o testemunho de que o Senhor vive. Mas se você não está crendo, você não está acreditando que Deus está vivo, então você volta para o seu... Por que eles estavam tristes? Eles, antes de sair, eles tinham escutado as mulheres falando, ele vive, e outras pessoas. Pedro foi lá, correndo lá, e viu que não estava lá, e voltou. Antes deles sair, eles tinham essa resposta. Eu fico vendo, essa parte de crer. Crer para mim é tomar como verdade, sabe? Crer é tomar como verdade. Eu creio, eu tomo como verdade isso na minha vida. Então, eles não estavam crendo, eles não estavam tomando como verdade. As mulheres viram, a irmãzinha viu Deus se manifestar. Quando você vê um testemunho de uma pessoa sendo curada, isso é um sinal de que Deus está na terra. E por que você não crê? Por que você não toma aquilo como verdade sobre a tua vida? Se Deus está na terra, se Deus curou ele pode me curar, porque eu sou discípulo. Mas eles continuavam tristes, amém? Vamos lá, 20. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. O testemunho pode vir quantas pessoas quiser falando para você: meu irmão, fica em paz, meu irmão, Jesus está vivo, Jesus vai mudar a tua história, Jesus está vivo, Jesus vai mudar a sua história. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes você só toma como verdade aquilo que você viveu, a sua experiência, eu vi ele fazendo isso, mas também eu vi ele ser crucificado. Você só toma como verdade aquilo que aconteceu na sua vida. Então não importa o que os outros falou. Quando a gente começa a ignorar a opinião das pessoas que estão com Deus, você começa a matar verdadeiramente Cristo na tua vida, porque você dá um ponto final para uma entrada que Deus pode estar entrando na tua vida através do irmão. Você dá um ponto final quando você ignora
aquilo que ele está falando. Então aí a gente começa a perceber, gente, como é que eu estou no caminho? Como é que eu estou no meu caminho? Será que eu estou tendo a sensibilidade de escutar Deus falando? Será que eu estou tendo a sensibilidade de perceber Deus falando? Muitas vezes, Deus não vai falar diretamente, mas vai falar através dos testemunhos. Vai falar através das pessoas que estão próximas de você. Ele vai te alcançar através das pessoas que estão próximas de você, mas você tem que ter a sensibilidade e o ouvido espiritual para ouvir. Há quanto tempo Deus não fala com você? Em qual caminho que você está agora? Meu Deus. Alguém está recebendo? Então dá glória a Deus aí. Aleluia. Qual o versículo que eu estou? 25. Vamos lá. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas falaram. Jesus fala: eu estou falando com você. Eu estou falando com você. Você está devagar, tardio para entender o que eu estou falando com você. Muitas vezes a diferença de uma mudança na nossa vida se dá pelo conhecimento, pelo entendimento. Deus está falando contigo, mas você está escutando Ele. Ele falou: como vocês custam a entender. Amém? Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Amém? Jesus, ele chega e ele fala conosco agora. Esse versículo, eu acho todos os versículos aqui tremendo, mas esse versículo, ele fala praticamente para crente. Porque aqueles discípulos, eles tinham escutado a mensagem de Deus. Jesus estava falando com eles. Mas o que acontece? Eles não tinham entendido. Eles não tinham entendido o Evangelho. Então, a gente tem que entender que o entendimento, a falta de entendimento, ela nos traz um sofrimento. A falta de entendimento, ela faz com que haja sofrimento. Não é luta que eu estou falando, luta a gente tem o tempo todo. Mas a falta de entendimento, ela provoca tristeza. A falta de entendimento, ela provoca dor. A pessoa que até mesmo enterra um parente, mas que ela tem um entendimento da salvação, ela deveria se alegrar. Um entendimento, entender o que está acontecendo. E o Senhor fala na palavra dele: o meu povo sofre por falta de entendimento, em Oséias 3:6. Amém? E aí a gente vê um Cristo que conversou com eles, repetindo tudo o que ele tinha falado. Aí você vê, qual é o versículo que eu estou? 27. E começando por Moisés e todos os profetas explicavam o que dele se achava em todas as escrituras. Aleluia. Percebe que ele estava repetindo para pessoas que já tinham escutado. Muitas vezes, para que nós venhamos a ter a restauração espiritual, você tem que largar toda a capa e toda a patente para escutar novamente do começo o que Jesus falou. Então, quando a gente vê Deus falando o beabá para um crente, quando você percebe Deus falando novamente o 1 mais 1 para o crente, significa que Ele quer tirar
ideias e essas bases que você montou que está tudo errado, por isso que você está nesse caminho. Então ele começa tudo de novo. Então quando a gente vê isso, a gente percebe que a gente endurece com o tempo. A gente se fecha com o tempo. Então quando você tem 10 anos de igreja, quando você tem 20 anos de igreja, seja lá quanto tempo você acha que você tem. E muitas vezes Deus está falando para você se humilhar, para você se lançar, para você chegar diante do altar e chegar diante dele e se prostrar como se você nunca tivesse feito isso. Você não pode, de forma nenhuma, se travar dizendo, eu não posso ir, porque senão o pessoal vai pensar que eu estou desviado. Eu não vou me lançar no altar de Deus, porque senão o pessoal vai saber que eu estou com problema. Então você percebe que Jesus, para restaurar, Ele quer que você volte do começo. Ele quer que você se lance do começo. Então, se você tem alguma dificuldade no seu coração, algo que te aperta no teu coração, você tem que se lançar no altar. Não importa quanto tempo você tem. Se Deus te chamar, larga tudo. Larga tudo. O que importa é Jesus na tua vida. O que importa é Deus na tua vida. Porque todos que estão aqui vão embora, mas o que importa é Deus na tua vida. Aleluia. Qual o versículo que eu estou? 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Olha que tremendo, meu irmão. A atitude de chamar Deus para a sua casa é sua. A atitude de chamar Jesus para entrar na sua casa não é do pastor, não é do evangelista, não é do missionário. A atitude para chamar Deus para a tua vida, para a tua casa, para dentro do seu lar é sua. Jesus, ele fez com que ia para mais longe, mas ele queria ficar. Ele queria ficar. Jesus, ele fez, conversei, já expliquei, já deixei a palavra, já deixei a semente, eu vou para mais longe. Mas ele, não, faz isso não. Entra, vamos continuar. Eu estou falando um versículo sem ler. E eles o constrangeram dizendo, 29, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Sabe o que eu vejo desse versículo? Medo. Aí tu vai falar, medo? Não existia iluminação da Light. Não existia. Já declinou o dia. Já era noite. Só a luz da lua. Ele falou, gente, esse homem com essa sabedoria nos expôs as escrituras. Vamos deixar ele sozinho continuar o caminho. Então a gente vê que foi o medo dele ser assaltado, medo dele de ser morto. Aí você tem que entender que existem vários tipos de motivo para você chamar Jesus para a tua vida. Às vezes é medo da morte, medo da destruição, medo da fome, medo da solidão. Existem vários motivos, mas o importante é que Deus seja chamado. Não importa qual motivo você está usando, chame Jesus para a tua vida, chame Jesus para a tua casa, chama Jesus para entrar dentro do seu lar. Amém? Aleluia, aleluia. E aconteceu, 30, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, e partiu e lhe deu. Amém? Deus, ele nunca vai, ele até pode fazer, mas quando Deus restaura uma pessoa, ele, antes de transformar o tudo, ele pega uma parte. Eu poderia falar de oferta, mas a gente vê claramente Jesus orando, pegando o pão deles, algo palpável, partindo
e oferecendo ao Senhor. Eu não sei se é pão, eu não sei se é parte de dinheiro, eu não sei o que você precisa dar para o Senhor Jesus, para Ele transformar através daquela fração o teu tudo. Eu não sei que parte da tua vida você precisa dar para Jesus pegar, para Jesus apalpar, para Jesus apresentar. Muitas vezes nós negamos algumas partes da nossa vida para Deus. Muitas vezes nós negamos aquilo que poderia completar o tudo na mão dele, nós negamos uma parte. Então Deus pode mexer nisso, pode mexer naquilo outro, mas nisso aqui não pode mexer. Como é que Deus tem mexido na tua vida? Amém? Aleluia. Vamos lá, qual o versículo? 31. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Quando você percebe Deus mexendo no teu pouco e transformando tudo, acaba a cegueira. É impossível você negar que Deus fez alguma coisa. É impossível você negar que Deus transformou alguma coisa. É impossível você negar que Deus mexeu em alguma coisa na tua vida. Amém? Vamos lá, 32. Está muito próximo, está quase acabando já. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Como eu falei sobre o médico, tem pessoas que estão passando por um exame nessa noite. Tem pessoas que estão passando por um exame. Mas você tem que parar e pensar: como eu estou nessa noite? Como eu estou no meu caminho essa noite? Porventura não ardia no nosso coração quando Ele nos falava? Será que você está percebendo Deus voltando a falar com você? Será que você está percebendo Deus tocando no teu coração? Será que você consegue ouvir novamente Deus falando através de pessoas? Porque você tinha parado de escutar isso através de pessoas. Você isolou a sua vida, apenas a Escritura, mas você deixou de escutar Deus através de tudo à sua volta. Então a gente começa a entender que Deus, Ele quer participar de tudo. Então, será que você está escutando Deus? Será que teu coração está ardendo? Se o teu coração está ardendo, Deus está restaurando você. Se teu coração está voltando a sentir a palavra, Deus está restaurando o teu coração. Amém? Aleluia. E disseram um para o outro, de ali. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11, os que estavam com ele. Agora eu te faço uma pergunta. Você lembra no começo não no começo da história, mas agora há pouco, na história, que eles constrangeram Jesus para entrar na casa dele? Quem lembra? Agora, cadê o medo nessa hora? Depois do momento que Jesus abençoa, depois do momento que a visão espiritual se abre, depois do momento que eles percebem Deus falando, depois do momento que eles percebem que o coração deles ardia, a Bíblia está falando que eles levantaram e imediatamente voltaram o caminho. O medo acaba quando Deus está na nossa vida. O medo acaba de caminhar em cima de estruturas espirituais quando Jesus entra. Jesus agora não é mais o herói morto para eles.
abriram-se os olhos e eles tiveram coragem de enfrentar uma noite, 11 quilômetros à noite, para estar novamente em comunhão. Eles não estavam mais agora num caminho de tristeza. Eles estavam agora restaurados e voltando para a comunhão, voltando para o lugar onde Deus tinha se manifestado. É tempo de voltar. É tempo de voltar ao caminho do Senhor. É tempo de voltar a ter comunhão com Ele. É tempo de voltar a ter total intimidade com Ele. É tempo de voltar para o lugar onde Deus falou contigo. Aonde Deus falou contigo, você sabe. O teu herói não está morto. Jesus ressuscitou, amém? Aleluia! Glória a Deus. Amém. Aonde eu estou agora? 34. Os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente. O Senhor já apareceu a Simão. Aí eu te pergunto, se não fosse esse momento, como é que você ia conhecer esses dois irmãos? Se não fosse por esse momento de tristeza que foi relatado, que Jesus apareceu, será que esses discípulos apareceriam nas Escrituras? Aí eu fico pensando que Deus não é um Deus de celebridades. Deus não é um Deus de cartas marcadas. Jesus ressuscitou. Tinha muita coisa para resolver, mas ele viu 2 discípulos pequenos, que não foram aqueles dos 12, andando triste no caminho. Ele foi primeiro lá. Então tira da sua cabeça que Deus tem preferência. Não, Deus só quer saber do pastor. Deus só quer saber da Neide. Deus só quer saber da Cláudia. Deus só quer saber desse povo aí, porque é patente alta. Deus só quer saber da Patrícia, do Guilherme, porque é patente alta. Deus não é um Deus de celebridade. Ele te vê aí no cantinho, triste, chorando por muitas vezes não ter o que fazer amanhã. Porque o teu problema está tão mexeu com tanto na tua cabeça que você está sem esperança. Ele tem muita coisa para resolver, mas ele começa a andar no teu caminho para te restaurar, para trazer você de novo para o eixo. Quando eles voltaram, quando eles estavam voltando, quando eles chegaram lá, ele falou assim, não, verdadeiramente, ele está vivo. Ele apareceu para Simão. Se você vem, eu não sou estudado, tá? Mas eu li, acho que em João 21, quando ele foi falar com Pedro, para corrigir as coisas dentro de Pedro. Depois que ele falou com eles aqui, e eles apareceram na frente dos olhos, ele foi lá falar com Pedro. Quando o caminho era distante, até eles chegaram, acredito eu, que chegaram no outro dia de manhã. Então, quando eles chegaram lá, olha, Jesus fez isso, eu sei. Os principais falaram, sei. Ele apareceu para Simão. Ele está vivo. Ele está vivo. Então aqueles homens falaram, meu Deus. Ele falou primeiro comigo. Ele falou comigo primeiro, que não sou aquele grandão. Aqueles homens falaram, ele falou comigo primeiro. Então você chama isso para a tua vida, nesse momento, e você pode falar, Deus, Ele tem muitas pessoas importantes para trabalhar nessa terra, mas Ele fala comigo primeiro. Ele fala com o meu coração primeiro, Ele transforma meu coração primeiro, Ele se importa com a minha tristeza, Ele se importa com aquilo que eu estou sentindo, Ele se importa com aquilo que está dentro de mim. E quando sai algo de dentro de mim que não está bem, Ele fala, eu vou lá. Jesus, Ele foi lá. Ele está voltando para o seu caminho. Ele está andando na sua tristeza, junto com você.
Você não está vendo, mas Ele está junto com você. Você não está percebendo os testemunhos, mas Ele está junto com você. Você não está sentindo mais nada, não está reconhecendo, mas Ele está andando do teu lado. Você não está sentindo, mas Ele está do teu lado. Ainda que seus olhos não vejam, ainda que você não consiga perceber, Ele está no seu caminho. Então a gente começa a entender e pegar a palavra, puxar a palavra, e você começa a perceber assim, quando Jesus, Ele não fala mentira, e Ele falou: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu me farei presente. Você crê? Você toma como verdade isso? Então você pode entender que Deus está nesse lugar aqui. Você pode entender que os olhos como chama de fogo estão olhando para dentro de você nesse momento. Está contemplando teus sonhos, está contemplando as tuas tristezas, está contemplando você no seu caminho. O Deus poderoso que com a voz é possível parar qualquer tempestade está aqui. Se você está triste, pode ser que você esteja no caminho de Emaús. Pode ser que você não tenha entendido que tudo que você está passando, Ele está no controle. Que você não anda só. Nenhum dia da sua vida você anda só. Amém? Aleluia. Aonde eu estou? Vamos lá, só para finalizar. Já estamos no final, gente. E falando Ele dessas coisas, eles estavam falando com quem? Com os discípulos. Eles tinham chegado numa viagem cansativa. Eles não andaram apenas 11 quilômetros. Eles andaram 22. Quando você tem Jesus na tua vida, a tua força dobra. Eles estavam cansados e com medo, mas eles andaram o dobro teve o dobro do esforço. Então, quando eles chegaram lá, ávidos para dar a notícia, para falar com os principais, enquanto ele estava falando o que aconteceu, vamos ler no texto. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio dele e lhe disse: paz seja convosco. Amém? Sabe o que isso quer dizer para nós, para o nosso coração? É Jesus marcando o território dele na tua vida. Jesus agora não é um fato isolado, não só foi para os discípulos, agora ele voltou para o seu caminho. E ele assina o que você declara dele. Sabe o que isso quer dizer? Quando você fala Deus está vivo, ele assina. Enquanto eles estavam falando, ele se colocou na frente deles e falou: paz seja convosco. Você tem respaldo de Deus para dizer que Deus está vivo. Você tem respaldo do Senhor Jesus para dizer: Deus está vivo na minha vida. Deus, Ele te dá o respaldo nessa noite para dizer: eu estou novamente no caminho com Deus. Amém? Vamos se colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Fecha seus olhos. Eu não sei qual foi o exame que você fez sobre o seu caminho e sobre a sua vida. Eu não sei como você tem interpretado a vida e as coisas espirituais.
Eu não sei se você ainda consegue tomar por verdade coisas espirituais que estão acontecendo nessa noite. Eu não sei se isso conseguiu atingir um pouco a sua vida. Eu não sei se você está tão endurecido que não consegue mais se jogar no altar. Eu não sei em que parte você está. Mas eu sei que Deus tem falado nessa noite com pessoas que precisam de restauração. Eu sei que Deus tem falado com pessoas de patente alta e também pessoas que não têm muito valor aos seus olhos. Deus quer novamente você voltar, que você volte para o lugar de adoração, para o lugar de intimidade, para o lugar de busca, para o lugar onde Ele mexe, aonde Ele trabalha, aonde Ele restaura, para o lugar onde Ele pisou na sua vida. Deus quer nessa noite que você saia da inércia, que você não culpe mais ninguém pela sua paralisia, mas que você esteja novamente de pé, andando num caminho de glória em glória. Solta o louvor. Faça a sua oração. Será que você está andando com Jesus morto? Será que você está andando com Jesus que não faz mais nada? Será que você tem andado com Jesus que não transforma mais, que não mexe mais, que não transforma, que não cura mais? Como está a figura do Senhor Jesus na tua vida? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Oh, Jesus, transforma a vida dessa noite. Transforma a vida dessa noite que querem voltar a caminhar contigo, que querem voltar a andar com Deus vivo, um Deus que opera, um Deus que tudo pode fazer. De um rei em majestade, Restaura, Senhor, essas vidas, Senhor. faz a terra se Restaura essas alegrar, vidas, Senhor, que não faz querem a mais terra andar, se Pai, alegrar. tristes no seu caminho, Ele é que não querem mais andar a tristes, Senhor, sem forças para caminhar, sem forças e para as clamar, sem trevas forças para estar de pé, Senhor. fugir. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Se nós temos andado por um caminho, Senhor, que o Senhor não é o nosso Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós queremos crer nessa noite, Deus. Escuta, Senhor, som desses corações, Deus. Som desses corações, Deus. Porque nos teus julgamentos está a verdade, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Tu não mudas, Senhor. Tu não mudas, Senhor. Tu és o mesmo ontem. Tu és o mesmo hoje. E será eternamente. Da mesma forma que o Senhor se importou com aqueles jovens, Senhor. Com aqueles homens, Senhor. Que o Senhor possa se importar, meu Pai, e tocar na vida dessas pessoas que já desistiram de crer, que está apenas no caminho, Senhor, mas não sabe para onde estão indo, mas não sabe para onde voltar, Senhor. Cordeiro e leão, Oh, Senhor, quão grande é o meu Deus. eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Subirei
não sei como está a sua sensibilidade. Eu não sei se o teu coração ardeu enquanto ele estava falando. Eu não sei se o teu coração foi tocado enquanto ele estava falando. Mas eu quero te chamar a se lançar no altar, tirando todas as máscaras, toda a capa, tudo que te segura. Eu quero chamar aquelas pessoas que precisam mais de Deus. Se lance diante do altar e restaure a sua vida. Ei, Jesus. Se lance diante do altar. Se lance diante do altar do Senhor. Porque é Ele que te chama. Porque é Ele que te chama. Porque é Ele que te chama. Ei, aleluia, aleluia, aleluia. Se é Ele que te chama, não negligencie, não omita, não tire essa palavra. Não deixe isso passar diante de você. Não deixe a oportunidade passar diante de você. Não existe patente para Deus. Deus se importa com todos. Pastor, faz uma oração aqui, pastor. Aleluia. Oh Deus amado, Deus santo, Deus de poder e graça, Senhor, Tu sabes, oh Deus, como é necessário que nós ouvíssemos a Tua palavra, ó Pai Celestial, neste momento. Tu sabes, oh Deus, que nós entramos por esta porta, talvez desiludido como os Teus servos, Pai Celestial, no caminho de regresso, Pai Celestial, para as suas vidas anteriores, Senhor, no caminho de Emaús, Senhor, mas Tu conheces nossos corações, e nós, Pai Celestial, com a tristeza, angústia no coração, no início deste culto, Pai Celestial, vimos um povo desalentado, sem esperança, visivelmente derrotado e decepcionado, Pai Celestial, caminhando sem direção, Pai Celestial, mas a Tua palavra é fiel, a Tua palavra é forte, e Tu não abandona os Teus pequeninos, como se vê nesta noite, Pai Celestial. O Teu povo está nesse caminho, mas o Senhor está com o Seu povo. O Senhor falou tremendamente nos corações, usou o Teu filho, Pai Celestial, como instrumento para dizer: por que está triste Teu coração? Porque estão confabulando entre si, ao invés de buscar a minha presença. Oh Deus amado, eu sei, Pai Celestial, que o Senhor se faz presente nesta noite. O Senhor está nesse lugar. Senão nós não sentiríamos o que estamos sentindo, senão nós não veríamos o que estamos vendo, Senhor. Por isso eu peço ao Senhor, cremos que o Senhor teve misericórdia desde o início deste culto, quando nossos corações estavam no caminho de Emaús, o nosso coração estava triste por ver uma igreja cabisbaixa, uma igreja sem esperança no Teu semblante, mas agora eu vejo a Tua luz brilhando no semblante do coração de cada um dos Teus filhos, e cada um destes sabe, Pai Celestial, que teve uma experiência com o Senhor. Por isso, Pai Santo, move esses corações na certeza de que o Senhor não os abandonou, que o Senhor ainda se faz presente na vida de cada um dos Teus pequeninos, Senhor, que eles tenham, Pai Celestial, a ousadia de se prostrar hoje diante do Seu altar e somar juntamente com aqueles que tem perseverado na fé, que eles possam entender também que tiveram um encontro com o Senhor e que o Senhor jamais os abandonou, Senhor. Toca neles nesta noite, Jesus, toca neles, para que eles possam entender que sozinhos não conseguirão nada, tem que estar junto da Tua igreja, tem que voltar, ó Deus, e se unir no meio do povo, para entender: paz seja convosco,
todos vocês foram alcançados hoje por esta graça. Por isso eu quero orar juntamente com o instrumento de Deus nesta noite. Eu quero impor as mãos sobre a tua vida. Eu quero declarar a vitória do Senhor. Sai do seu lugar. Eu tenho certeza que nesta noite você ouviu esta palavra de bênção, esta palavra que restaurou a tua vida, restaurou o teu coração. Não fica aí prostrado. Eu sei, porque aqui no altar eu recebi esta palavra, eu recebi esse conforto de Deus no meu coração. Hoje eu saio daqui renovado, porque eu sei que o meu Redentor está aqui. O meu Deus é verdadeiro e Ele não abandona a sua igreja. Nós vamos orar agora, nós vamos estender as mãos, mas eu desejo que você se coloque de pé, inclusive vocês que tiveram coragem de se prostrar aqui na frente. Nós queremos aproveitar os servos do Senhor, nós queremos colocar as mãos sobre você. Sai do seu lugar, toda a igreja, porque os discípulos voltaram dois e se uniram com uma multidão, e o Senhor se fez presente no meio deles. Isso quer dizer, irmão Cláudio, isso quer dizer, igreja, que o Espírito Santo ministrou no nosso coração, porque a vitória desta casa está na comunhão, está na união do seu povo. Por isso não olhe para um lado nem para o outro. Deus precisa de você. Aqui não tem pequeno nem grande, aqui tem seguidores, amantes de Cristo nesta noite. Se você entendeu isso nesta hora, erga suas mãos ou esteja aqui na frente, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmão Cláudio. Continue com as suas mãos estendidas, porque o Espírito Santo está nesse lugar. Não tema, estenda as suas mãos, impõe as suas mãos, declare vitória em nome de Jesus. Pai celeste, Pai amado, Deus de misericórdia e Deus de graça, o Deus que não abandona os teus pequeninos, o Deus que conhece os corações aqui presentes, o Deus que restaura, o Deus que renova todas as coisas. Pai, estenda as tuas mãos de misericórdia sobre os teus filhos, Senhor. Eu confesso a ti, Senhor, como sacerdote desta casa, meu coração estava entristecido quando eu tomei posse deste púlpito nesta noite, quando eu vi o semblante dos teus filhos, ó Deus, com o semblante derrotados, semblante caído, como se tivesse sofrido uma grande decepção na trajetória da sua vida, voltando pelo caminho inicial. Ó Senhor da glória, mas tu és o Deus desta casa, tu és o Deus que sempre estará, sempre com as mãos estendidas sobre esse lugar. Ó Deus, obrigado pela tua presença. Agora, Senhor, é que eu te peço, toca em cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Toque da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, da frente para a retaguarda, da retaguarda para trás, Senhor. Ó, pela frente, Senhor, em nome de Jesus. Levanta os teus obreiros, levanta os teus levitas, levanta, Pai, nesse ministério nesta noite, para que possamos estar nesse final de ano, glorificando o teu santo nome, edificando vidas aqui. Coloca as suas mãos, Pai Santo, sobre essas vidas agora. Eu abençoo as suas vidas agora. Eu declaro a graça, eu declaro a força do Espírito, eu declaro a vitória do Senhor sobre a tua vida nesta noite. Levanta, porque Deus está contigo, varão de Deus. Deus está presente nesse lugar. O Senhor te escolheu, o Senhor te escolheu para manifestar a glória dele na tua vida. Não olhe para o caminho de Emaús, volta agora para Jerusalém, porque Deus preparou uma grande festa para a tua vida. Em nome de Jesus, glorifica o nome do Senhor por esta vitória e aplauda ao Senhor. Aleluias pela vitória, Jesus. Volta para Jerusalém, porque ainda a noite não acabou. É noite de festa em Jerusalém. Não vá pelo caminho do passado, não vá pelo caminho de Emaús. Volta agora, é hoje. Não deixe a noite acabar. Volta para Jerusalém. E que Deus abençoe a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluias. Deus é tremendo. Bota aí mais alto isso aí, irmãos. Bem forte. Se você recebeu esta palavra de retorno, de renovo, louve a Deus com esse cântico. Com esse
Bem forte para Jesus. de um rei Isso. em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria Ele é a tua luz. e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. É o teu Deus, é meu Deus. Diga, é o meu Deus. Cantarei quão grande Isso. é o meu Deus, e todos hão de ver. É o teu Deus, é meu Deus. Quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. Se alegra no Senhor. Por gerações Ele é. É o tempo de Deus. O tempo está em tuas mãos. O começo e o fim. O começo e o fim. Ninguém pode tirar você da presença do Senhor. Eles se formam Oh, Jesus. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Exalte o nome do Senhor. Eu cantarei, cantarei quão Deus é maravilhoso. grande é o meu Deus. Deus é Deus de misericórdia. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Todos vão ver isso, queridos. Sobre todo nome é o céu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei sempre. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Maravilha, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és a razão da nossa existência. Essa igreja existe pelo Senhor e por causa do Senhor. Todos são de ver quão grande é o meu Deus. Eu Maravilha, cantarei Jesus. quão grande Amém. é o meu Deus. Glória a Deus. Que maravilha de Deus, né? Deus é tremendo. A cada dia me surpreende. Eu louvo a Deus por isso. Amém. Você, quando chegou aqui no início desse culto, não imaginaria que iríamos sair da forma que estamos saindo, né? Cheio dessa graça. Imaginava isso? Não, imaginava não. Eu não imaginava. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Pai, nós te damos graça, nós te louvamos pela bênção de hoje. Deus, obrigado, Jesus, pela tua misericórdia, pelo teu infinito amor. Entrego em tuas mãos a tua igreja, em especial o teu servo, Pai Celestial, irmão Cláudio, sua esposa Fernanda, sua filha Isabela, Senhor, teus projetos, seus sonhos. Entrego em tuas mãos, que eu sei que o Senhor tem cuidado dos teus filhos ao longo dos tempos. Obrigado, Deus, pela vida da nossa irmã Graça, que tão amorosamente, Deus, atendeu o convite, esteve aqui conosco, manifestando também profundamente a glória do teu nome através dos movimentos da dança, Jesus. Obrigado, mistério de louvor, oh Deus, que hoje não teve uma participação aqui, mas eu creio que estava em oração. Agradecer a Deus, Senhor, por esta palavra. Que você possa fortalecer os teus filhos, Senhor, que nós possamos juntos entender, oh Deus, que esta obra não é obra para homem, mas é sim obra para Deus, né, que nós estamos construindo neste lugar. Leve o teu povo na sua santa paz, dê-nos uma noite de sono tranquilo, livramentos dessa noite, e um amanhecer promissor de saúde, trabalho e também muita prosperidade na vida do teu povo. Estenda as suas mãos, que teu amor, ó Deus, que a tua graça, ó Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do seu Espírito Santo sejam com o teu povo, com a tua igreja, não somente agora, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam, amém. Dá um abraço de crente renovado aí no teu irmão agora, em nome de Jesus. Amém?